Bem, boa tarde, bem-vindos ao SNS para além da Covid. Este é o último deste conjunto, deste ciclo de webinars, e não poderíamos deixar de abordar o tema dos cuidados em saúde pública. Esta é uma parceria entre a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e a Ordem dos Médicos, e para apresentar os nossos convidados de hoje, eu passava a palavra já ao Alexandre Valentim Lourenço. Muito boa tarde a todos. Estaremos então no nosso 6º webinar para além do Covid. Relembrar que os outros 5 versaram outras especialidades e áreas, nomeadamente a pediatria, a obstetrícia, a oncologia, a cirurgia e ainda a medicina geral e familiar. E decidimos terminar este ciclo de webinars dedicados ao para além do Covid com a especialidade que se revelou nos últimos anos, nos últimos meses, fulcral em todo este sistema. Revelou-se para a sociedade, não era novidade para nós. E para isso convidámos 3 pessoas que estão muito intimamente ligadas, quer na área da saúde pública ao problema da Covid-19, mas que também têm uma visão muito geral, integradora de todo o sistema da saúde pública e que podem constituir uma mais-valia. Teremos como representante e membro do Colégio da Ordem dos Médicos de Saúde Pública a doutora Ana Maria Correia. Teremos também o doutor Ricardo Mexia como presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e temos o doutor Rui Capucho neste webinar na qualidade de médico da saúde pública ligado ao tratamento do Covid-19, mas também um médico que tem desempenhado funções na Ordem dos Médicos no planeamento e a gestão dos vários cuidados de saúde, e este será muito importante. E como não podemos deixar de fazer, como não deixámos de fazer nos outros webinars e vamos também fazer neste, vamos dedicar um pouco do nosso tempo a falar do que é que tem sido a problemática da Covid-19, o que é que durante este tempo tem surgido como problemática para além desta Covid e que nos merece considerações específicas na saúde pública, e terminando sempre com uma mensagem e dos ensinamentos que nós tiramos daqui, quer para o tratamento desta situação pandémica, quer noutras áreas que interessem à saúde pública. E vamos começar para uma pequena intervenção introdutória da doutora Ana Maria Correia, dando sempre primazia às senhoras nesta situação, é uma questão de delicadeza, mas também porque, representando o Colégio da Especialidade da Ordem dos Médicos, poderá dar uma função do que é que a Ordem tem feito nesta área. Vamos começar então por si, doutora Ana Maria. Muito boa tarde e muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Boa tarde. Por problemas de ordem técnica não é possível ter uma imagem minha em tempo real. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Ordem e à Associação Portuguesa de Administração Hospitalar o convite e felicitá-los pela iniciativa que, de facto, tem sido muito valorosa. E queria também cumprimentar os colegas, portanto, cumprimentar o Dr. Alexandre, cumprimentar o Ricardo e o Rui, que são meus colegas, e dar-lhes as boas-vindas também a este contributo para o que é a importância da intervenção em saúde pública nesta área. Eu, antes de partilhar convosco a minha perspectiva sobre o que é o impacto potencial da pandemia por Covid-19 na continuidade da atividade dos serviços de saúde pública, queria referir 2 ou 3 coisas muito rápidas que eu presumo que os meus colegas também irão referir e que irão concordar comigo. Em primeiro lugar, de facto, nunca em nenhuma outra altura os serviços de saúde pública estiveram numa posição tão de ponta, digamos assim, na resposta a esta pandemia, e eu queria aqui enaltecer o trabalho que todos fizeram durante esta pandemia, ou esta primeira onda de Covid-19, não só os médicos, mas as equipas de saúde pública que trabalham aos diferentes níveis e que planearam e concretizaram a resposta a esta pandemia. E queria referir ainda que, na maior parte dos casos, esse trabalho permanece anónimo e que foi feito debaixo de uma grande incerteza e algumas vezes com problemas de apoio, obrigando a tomar decisões muito rápidas, com muito pouca evidência, e, portanto, esse foi um grande desafio que enfrentamos durante estes meses. Este trabalho foi feito com muito esforço de todos,
e esse esforço, em algumas situações, em alguns locais não está, ou eventualmente poderá não estar a ser reconhecido. E, portanto, eu queria reforçar aqui que é bom que tenhamos consciência de que sem as equipas de saúde pública, provavelmente não teríamos chegado onde chegamos e não teríamos obtido os resultados que já obtivemos. Queria ainda também dizer que os médicos de saúde pública estiveram em todas as fases deste processo, desde a elaboração dos planos de contingência aos diferentes níveis até à sua execução, e agora esperemos que também na sua avaliação, porque para além do impacto que a pandemia pode ter tido na nossa atividade, era muito importante que todos nós refletíssemos e aproveitássemos para avaliar todo o trabalho que foi feito. Em relação à Ordem dos Médicos e em particular ao Colégio de Especialidade de Saúde Pública, a Ordem dos Médicos constituiu um gabinete de crise e no âmbito desse gabinete de crise tinha a representação de várias especialidades. A direção do Colégio de Saúde Pública estava representada por mim, o Dr. Ricardo Mexia também estava nesse gabinete de crise, e esse gabinete desenvolveu algumas atividades de assessoria técnica ao Sr. Bastonário no âmbito da pandemia, e nessa qualidade houve um trabalho que foi feito ao longo de todo este processo. O Colégio de Saúde Pública também acompanhou, esteve atento e acompanhou todas as fases do processo de preparação e resposta à pandemia e produziu, logo no início de fevereiro, um parecer técnico, disponibilizando esse apoio técnico ao Sr. Bastonário. Os pareceres que foram elaborados na altura e que contextualizavam a situação epidemiológica que se vivia a nível mundial nessa altura, no início de fevereiro, tinham em consideração, de facto, o perigo iminente que existia para a Europa e que depois se veio a concretizar, mas tinha sempre em consideração o perfil e as competências e a experiência dos médicos de saúde pública nas áreas-chave para esta resposta à pandemia, nomeadamente o planeamento de contingência, a vigilância epidemiológica, a investigação de surtos e a avaliação, gestão e comunicação do risco. Portanto, eu queria aqui salientar de facto esses aspectos, não vou detalhar muito porque não queria ultrapassar o meu tempo, mas realçar a atenção que o Colégio teve ao longo de todos estes meses relativamente a este processo, e que eventualmente poderá, a breve trecho, ainda refletir sobre, de facto, este impacto, esta avaliação de tudo o que foi feito, e houve muitas coisas que podiam ter corrido muito melhor, como é óbvio, os meus colegas depois falaram disso com certeza, mas avaliar o impacto que esta pandemia teve na continuidade da atividade dos serviços de saúde pública. Há algumas áreas que eventualmente serão mais preocupantes que outras, não querendo falar nas doenças crónicas, eu realçaria uma área que é particularmente importante e que a Sra. Diretora-Geral da Saúde também já realçou, que são as doenças evitáveis pela vacinação, e alguns indicadores que eventualmente podem fazer perigar as excelentes coberturas vacinais que nós temos no nosso país, e nessa perspectiva também alargar esse impacto que já está a ser sentido em termos de, pelo menos, vigilância de algumas das doenças infecciosas que são alvo de notificação obrigatória, e claramente nós temos uma diminuição das notificações e não nos parece que haja nenhuma justificação para isso corresponder a uma diminuição da sua incidência. Portanto, nesta fase em que nós estamos a respirar um pouco de todo este volume de trabalho que tivemos ao longo destes meses, vamos ter que criar condições, e eu espero que esta notoriedade que foi dada ao trabalho dos serviços de saúde pública nesta fase se traduza depois em ganhos futuros em termos de recursos humanos, de condições de trabalho e tudo isso, para que possamos agora ganhar o tempo que perdemos em relação ao facto, ou pelo facto de termos estado essencialmente direcionados para o planeamento e a resposta a esta pandemia. Portanto, gostaria de deixar aqui esta ideia de que considero que é uma boa oportunidade para os serviços de saúde pública darem um salto qualitativo em termos de melhorar as condições de trabalho que por esse país fora temos, ao nível local, regional e nacional.
E penso que, assim, de uma forma muito genérica, era esta a ideia que eu gostaria de transmitir. Muito obrigado, doutora Ana Maria Correia. Não atingiu o seu tempo, por isso ganhamos espaço para a discussão e isso é uma forma muito importante de agradecer e vai-me permitir falar e avisar os nossos quase 100 participantes neste momento que poderão intervir de duas formas, colocando questões escritas ou se alguém quiser fazer uma intervenção, poderá utilizar a disponibilidade braço no ar. No final desta intervenção, a meio desta intervenção, também disponibilizaremos algum tipo de questões para que possamos ter uma avaliação global deste webinar e de alguns dos problemas deste webinar. Ricardo Mexia, acho que neste momento vamos passar a palavra à Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e deixar depois ao médico que está no terreno, ao Dr. Rui Capucho, toda a intervenção que tem sido feita e a sua perspectiva mais direta. Ricardo, obrigado pela tua participação. Deixamos a tua intervenção inicial para todos nós podermos tirar e começar a pensar que questões nos podemos pôr a seguir. Bom, obrigado. Mais uma vez agradecer o convite. Eu julgo que a minha intervenção pode ser complementar ao que já foi dito pela minha colega Ana Maria Correia e também pelo Rui Capucho, mas na prática eu julgo que é importante perceber que efetivamente houve aqui uma intervenção importante da saúde pública que há longo tempo reclama por uma reforma, mas que tem vindo sucessivamente a ver adiada essa inovação, essa alteração daquilo que é o modelo de funcionamento. E se há coisas que não podemos ignorar, que foi uma resposta de facto tremenda dos colegas no terreno, com uma mobilização, uma disponibilidade, uma entrega de facto excepcionais, também não podemos ignorar que houve aqui alguns aspectos que ficaram um pouco aquém daquilo que seria desejável, fruto de algumas insuficiências que já vimos notando há longo tempo. Eu começaria por falar da questão do sistema de informação, que é provavelmente uma das maiores lacunas que nós temos e que está à vista dos problemas que isso encerra todos os dias naquilo que é a recolha de informação e divulgação da mesma, designadamente a nível central. Temos um problema de inexistência de um sistema de informação para a saúde pública, o que é peculiar, não é? Porque é a área que mais provavelmente precisaria ter um sistema de informação que integrasse as diversas fontes, que fizesse a análise da informação e que isso pudesse permitir a tomada de decisão mais ágil. Depois há problemas de inexistência de interoperabilidade entre as diversas plataformas e, portanto, tudo isso gera duplicação e triplicação de trabalho. Tivemos já durante a pandemia a criação de uma nova ferramenta que partiu de uma boa experiência, curiosamente criada por um médico interno de saúde pública a nível local, na Amadora, e depois acabou por ganhar esta dimensão nacional, que é o Trace Covid, mas que está orientado para um determinado contexto e tem-se-lhe pedido coisas que essa ferramenta não estava desenhada para dar e, portanto, também, tendo em conta que foi montado já durante este processo, não teve a oportunidade de ser testada, também tem, obviamente, ineficiências e portanto, estamos aqui a tentar criar em tempo real plataformas que provavelmente precisariam de vários meses para serem desenvolvidas e testadas. E, portanto, estamos a sofrer com essas limitações que estas ferramentas naturalmente têm. Depois tivemos as equipas, como já disse, muito motivadas e estou a estender naturalmente toda essa motivação e esse agradecimento não só aos médicos de saúde pública, mas também ao resto das equipas, ao resto dos membros, dos profissionais das equipas que trabalham na saúde pública, nas unidades de saúde pública, nos seus diversos níveis, local, regional e nacional. E contámos também, em boa verdade, com a colaboração também, em larga medida, dos médicos de família, que tiveram aqui também um contributo muito importante naquilo que foi a vigilância ativa, portanto, o contacto com os seus utentes, por forma a que soubéssemos de forma mais célere se eles estavam a manter as medidas que lhes tinham sido preconizadas e também para identificar precocemente o surgimento de sintomatologia para que pudessem ser testados, identificando então assim os casos de Covid que fossem surgindo. E, portanto, houve aqui digamos, uma articulação entre estes diversos intervenientes que foi extremamente importante.
Nesta fase agora, digamos, da retoma de um conjunto de atividades, a saúde pública acaba por ficar agora com um problema um pouco mais complexo, porque sabemos bem que vários dos recursos que estavam disponíveis vão agora ter que voltar àquilo que é a sua atividade principal, a atividade assistencial, com a retoma das consultas, com a retoma de diversas outras atividades inerentes, designadamente aos médicos de família, e, portanto, vamos ter aqui um problema nas unidades de saúde pública que vão ter que manter uma capacidade de resposta importante para fazer a identificação, quer dos casos, mas também realizando os inquéritos epidemiológicos para identificar os seus contactos e colocá-los em quarentena. E, portanto, isto vai implicar um esforço grande por parte das unidades no terreno e que deveria ter um reforço das suas capacidades. Nós assistimos, efetivamente, a um reforço daquilo que é a capacidade de resposta hospitalar, designadamente daquilo que é a resposta do ponto de vista das unidades de cuidados intensivos em termos de ventiladores, e que provavelmente era necessária e importante, mas depois a montante disso, ou seja, na prática, na saúde pública, se assim quisermos, esse investimento praticamente não existiu. Não vislumbramos que recursos é que foram disponibilizados, além, como digo, dos profissionais que foram alocados para a vigilância ativa e que agora deixam de o estar. E, portanto, vamos seguramente ter que ter aqui uma reflexão sobre esse futuro. Ainda em relação à questão das plataformas, eu julgo que é importante percebermos que a tecnologia pode dar uma ajuda, não é? E, portanto, há várias metodologias por esse mundo fora de aplicações, de websites que têm ajudado a fazer a monitorização dos contactos e a identificação dos contactos, mas temos que ter uma reflexão importante para que essas soluções não sejam implementadas com o prejuízo grande daquilo que são os nossos direitos, liberdades e garantias e, portanto, com a perda da nossa privacidade. Portanto, eu julgo que essa é uma questão também pertinente e que deve ser discutida. Depois, teremos seguramente que todos ter aqui uma intervenção relevante. Sabemos bem que os cidadãos têm que adotar um conjunto de medidas individuais, os operadores económicos retomam as suas atividades igualmente e o Governo terá necessariamente que dotar os serviços, dotar o Serviço Nacional de Saúde com a capacidade de resposta necessária. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos muito pertinente e que temos que equacionar não só no curto prazo, mas também, diria, no médio e longo prazo. Nós tendemos a aparecer quando as situações se complicam, mas o nosso trabalho existe sempre, existe ao longo de todos os dias, todos os meses, independentemente de haver pandemias ou não. E, portanto, há todo aqui um trabalho que acabou por ficar agora em suspenso, mas que temos que retomar. Atividades no âmbito da promoção da saúde, atividades no âmbito da proteção da saúde, que são seguramente fundamentais. Houve uma atividade que nos tomava muito tempo e que, felizmente, apesar de tardiamente, mas felizmente foi suspensa, que são as juntas médicas de avaliação de incapacidade, e que, de facto, nos ocupavam uma parte relevante do nosso horário de trabalho e com diminutos impactos naquilo que são os ganhos em saúde para a população que servimos. E, portanto, eu julgo que essas reflexões devem ser tidas agora num horizonte. Já tínhamos uma nova comissão de reforma a trabalhar, cujos trabalhos ficaram na prática suspensos agora com o surgimento da pandemia, mas que eu espero que sejam retomados em tempo útil e que se possa tentar recuperar este tempo perdido. E, portanto, há aqui muita margem de melhoria para aquilo que é a resposta da saúde pública. É importante que também haja uma preocupação em dotar os serviços com uma capacidade de resposta rápida, designadamente para atender a situações muito concretas. Já vimos que a questão dos lares é uma questão complexa, já vimos que a questão dos hostels também é uma questão complexa e, portanto, tem que haver aqui uma capacidade de mobilizar recursos de forma célere para acorrer a estas situações e dar-lhes uma resposta útil e prática. E isso inclui não só os recursos humanos para a saúde pública, mas algo tão simples como a questão dos testes. Nós não podemos controlar uma situação de uma doença aguda com as pessoas a marcarem testes daqui a 10, 12 dias. Não é possível. E, portanto, tem que haver também uma resposta que no início não havia, objetivamente, e que hoje em dia seguramente está muito mais disponível. E, por último, porque não podia deixar de o referir, nós não gostamos de falar de dinheiro quando estamos em crise e, portanto, não o fizemos quando estivemos em crise económico-financeira, não o queremos fazer agora quando estamos numa crise sanitária ou de saúde,
mas aquilo que está a acontecer um pouco por todo o país, em que há aqui uma recusa de várias administrações regionais de saúde em pagar aquilo que são as horas trabalhadas pelos profissionais de saúde, designadamente os médicos de saúde pública, a nosso ver, é absolutamente inaceitável e, portanto, a questão dos aplausos e das palmadinhas nas costas e o reconhecimento do nosso trabalho é importante, mas, em boa verdade, também é bom que vejam reconhecimento daquilo que é um trabalho esforçado e que foi desempenhado em condições muito, muito adversas. E, portanto, reforçar aqui a necessidade de todos os profissionais de saúde, incluindo os médicos de saúde pública, verem pagas as suas horas de trabalho, porque, efetivamente, não é aceitável que assim não seja. Portanto, eu, para já, não me alongaria mais e depois teríamos a oportunidade de, durante o debate, rever mais algumas questões. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo cumprimento muito forte dos tempos atribuídos. Acho que é muito bom, devemos discutir melhor. E vamos passar já a palavra para o Rui Capucho. Rui, tens estado no terreno com várias responsabilidades. Qual é a sensação de quem tem duas visões do que é que tem feito agora e o que é que está a ficar por fazer, ou o que é que nós temos deixado e desleixado nesta fase? Eu vou deixar perguntas específicas que ainda não foram focadas agora a seguir, mas qual é a tua opinião? Obrigado, Rui. Ok, vou começar primeiro por, antes de mais, agradecer o convite da APA para estar presente neste webinar. Agradecer-te a ti, Alexandre, também por me teres convidado para vir dar a minha visão do terreno. Não agradeço à ordem por fazer parte dela e porque ficava mal. Eu tenho aqui meia dúzia de apontamentos sobre a minha experiência durante estes últimos 4 meses. Eu trabalho na Unidade de Saúde Pública do ACES Alto Tambo e Bafoso, portanto tenho a perspectiva local daquilo que está a ser feito no terreno e faço parte da área funcional de vigilância epidemiológica do Departamento de Saúde Pública da ARS Norte e, portanto, o nível regional de apoio às unidades de saúde públicas. Relembrando muito rapidamente porque é que nós estamos aqui hoje a debater isto. No final de 2019, a China anuncia que tem doentes com uma pneumonia grave, provavelmente vírica, por um agente que eles ainda não conheciam e ainda não tinham conseguido identificar. Em janeiro, tivemos a identificação do agente, que era um novo coronavírus. Nós já conhecemos os coronavírus, já tivemos o SARS em 2002 e 2003, o MERS em 2012, temos o Human Coronavirus que circula em todas as épocas gripais no nosso inverno, mas a comunidade internacional ficou bastante alerta em janeiro por causa da experiência da SARS de 2002 e 2013 e do MERS de 2012, porque ambas as doenças têm uma taxa de letalidade muito elevada. A China fez muitos esforços para tentar conter a propagação da doença dentro das suas fronteiras e o mundo foi-se preparando para a eventualidade de haver uma propagação da mesma. Uns países foram-se preparando melhor do que outros. O que é que nós sabíamos à altura com os dados transmitidos pela China quando a epidemia estava ainda centrada maioritariamente na China? Sabíamos que esta doença nos dava um espectro de apresentação muito amplo, desde doentes assintomáticos a doentes com pneumonias graves e morrendo dessa pneumonia. Sabíamos nessa altura ou achávamos nessa altura que cerca de 20 a 30% dos doentes necessitariam de hospitalização e que cerca de 5 a 10% necessitavam de unidades de cuidado intensivos. A taxa de letalidade calculada à altura com a população chinesa doente andava à volta dos 2 a 3% de letalidade, principalmente nas idades mais avançadas acima dos 70 anos. Ora bem, porquê que isto foi tido como um problema? Nós já tivemos surtos com doenças como a ébola em África, em que nos demonstrava que quase 100% dos doentes necessitavam internamento, com taxas de letalidade de 50%, portanto, doenças com uma apresentação muitíssimo mais grave do que este Covid. Também soubemos através dos dados da China que a taxa de transmissibilidade desta doença era moderada. O R0 desta doença situa-se entre os 2 e os 3, ou seja, sem nenhuma intervenção,
cada doente com Covid infecta 2 a 3 pessoas que vêm a ser novos doentes com Covid. Para termos um termo de comparação, uma doença muito conhecida nossa, como o sarampo, tem um R0 de 14, portanto, com um R0 muitíssimo mais elevado do que este Covid. Portanto, qual é que era o nosso medo, ou qual é que é o nosso medo em relação a esta doença? É que toda a população está suscetível. É um vírus novo e, portanto, a população está virgem para este vírus e, pior do que isso, a sintomatologia é confundível com muitos outros vírus respiratórios. Tínhamos e temos muito medo sobre a incapacidade de resposta dos serviços de saúde se a disseminação desta doença fosse não controlada, com um aumento tanto da taxa de letalidade da doença, em que esta taxa de letalidade iria aumentar por não termos camas suficientes de cuidados intensivos para os doentes que necessitam de cuidados intensivos, como vimos, por exemplo, em Itália e em Espanha, mas mesmo um aumento da mortalidade por todas as causas, por termos uma saturação completa dos serviços de saúde e em que pessoas com outras patologias não conseguiam o seu atendimento médico em hospitais porque estes estavam saturados de doentes Covid. Não é pelo facto de nós estarmos com uma pandemia de Covid que vamos deixar de ter infartos de miocárdio, que vamos deixar de ter acidentes vasculares cerebrais, etc. Portanto, qual é que foi o nosso grande objetivo no início do combate a esta pandemia? Estamos subejamente fartos de ouvir falar naquilo que se chama do achatamento da curva. Portanto, diminuir o número de novos casos diários, não ser demasiado grande para permitir que os cuidados de saúde consigam responder a esses doentes. E como é que foi montada a estratégia para conseguirmos fazer isso? O nosso primeiro objetivo era fazer uma identificação precoce dos doentes. Esta primeira identificação precoce de doentes, numa fase precoce da epidemia no nosso país, punha-se pela dificuldade da quantidade de diagnósticos diferenciais que nós temos para a sintomatologia da apresentação. Após fazer a identificação precoce destes doentes, aquilo que nós queremos fazer é o isolamento do doente e o isolamento dos seus contactos próximos. Durante a fase de contenção, portanto, quando tínhamos poucos casos, este isolamento do doente era em cama hospitalar e não no domicílio. A partir do momento em que temos muitos doentes e que já temos transmissão comunitária, a estratégia passou a ser isolar estes doentes com formas ligeiras de doença em casa, acompanhados pelas equipas dos cuidados de saúde primários e não em camas hospitalares. Portanto, nesta fase de fevereiro, enquanto estávamos a montar toda uma resposta para a chegada da pandemia do Covid, em que nós não sabíamos, acima de tudo, onde é que ia acontecer o primeiro caso e onde é que ia acontecer o primeiro cluster, que era aquilo que mais nos preocupava nessa altura. E, portanto, o que é que nós fizemos nessa fase? Acima de tudo, preparação dos serviços tanto de cuidados de saúde primários como cuidados hospitalares. Como disse, nós não sabíamos onde é que iam aparecer os primeiros doentes. Com a disseminação da definição de caso, a preparação dos profissionais de saúde para a utilização de equipamentos de proteção individual e começar a preparar circuitos independentes para doentes Covid positivo e Covid negativos, tanto intra como extra-institucional. Portanto, quer dentro de cada um dos hospitais, como em cada um dos centros de saúde, fazer a preparação de áreas para Covid e áreas para doentes não Covid e como fazer o transporte destes doentes entre instituições, entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, entre os vários hospitais, entre o domicílio e o hospital, etc. A seguir começámos a fazer a preparação de um sistema de informação. Como o Ricardo disse, os nossos sistemas de informação de saúde pública não são propriamente ágeis e nós sabíamos que com o aumento do número de casos exponencial íamos precisar de sistemas de informação que nos auxiliassem na gestão da informação destes casos todos. E, portanto, tivemos que fazer os nossos próprios sistemas de informação. O Ricardo há bocado falou na criação do Trace Covid por um colega de Almada, creio eu, que veio a dar um programa nacional
para a gestão do doente, ou seja, é muito centrado no doente e não propriamente na comunidade, nos contactos desse doente. Tem uma visão bastante de medicina geral familiar e pouco de saúde pública para a gestão de informação. E, portanto, a região norte criou os seus próprios sistemas de informação, que ainda os está a utilizar, de modo a conseguirmos gerir um fluxo de informação muito grande, como já vos vou exemplificar a seguir. Criámos uma equipa capaz de auxiliar numa primeira fase unidades de saúde pública que estivessem menos preparadas, que tivessem menos recursos humanos e que tivessem que lidar com clusters de grande dimensão logo numa primeira fase. E criámos uma equipa para trabalhar a comunicação com os nossos parceiros e com a comunicação social. Ora bem, no dia 1 de março temos o nosso primeiro caso, diagnosticado no Hospital de Santo António, e no dia 4 de março tivemos o diagnóstico de um primeiro caso que veio originar o primeiro cluster. Este doente, no dia 4 de março, foi diagnosticado no Hospital de São João, e no dia 5 de março apercebemos que estávamos primeiro o primeiro cluster, quando fomos fazer a identificação dos contactos deste caso, e apercebemos-nos que nos contactos próximos deste caso tínhamos muitas pessoas com sintomatologia compatível com Covid. No dia 6, no dia seguinte, reforçámos a equipa da Unidade de Saúde Pública que estava a gerir este primeiro caso e em 48 horas tínhamos 19 novos casos associáveis a este primeiro caso e pusemos nestas 48 horas cerca de 400 pessoas em quarentena. E obviamente que ao pormos em quarentena pusemos estas 400 pessoas em vigilância ativa. Esta vigilância ativa consiste em telefonar pelo menos diariamente a cada uma destas 400 pessoas a perceber se desenvolvem sintomas compatíveis com Covid ou não. Se desenvolverem sintomas compatíveis com Covid, providenciar o envio desta pessoa a um local que possa fazer o teste de Covid, que na altura ainda era só o Hospital de São João, para se confirmar ou infirmar como novo caso. Ficando confirmado como novo caso, ficava internado no Hospital de São João e iniciávamos mais um inquérito epidemiológico na perspectiva da identificação dos novos contactos deste novo doente. E, portanto, em 48 horas tivemos que pôr 400 pessoas em quarentena, fazer o acompanhamento diário destas pessoas e nesta fase inicial não foi só uma questão da gestão dos sinais e sintomas que eles viessem a desenvolver, mas dos medos e expectativas de todos eles. Do ponto de vista de gestão de um primeiro cluster, numa fase em que a doença ainda era muito desconhecida para o povo português, foi uma tarefa com alguns espinhos. Dou-vos o exemplo de famílias que estavam em isolamento juntas, em que nós, dia a dia, retirávamos daquela família uma pessoa para levar para o hospital, porque tinha desenvolvido sintomas e que se confirmava como um novo caso, e, portanto, famílias que viam os seus familiares a serem diagnosticados um a um e a perceber o próximo sou eu. Enquanto estávamos a fazer a gestão deste cluster, no dia 8 de março, e isto não estou a revelar nenhum segredo médico porque veio na comunicação social, no dia 8 de março temos o diagnóstico de um artista de música que tinha dado um concerto numa grande discoteca no Porto. Estávamos nós ainda a fazer a identificação dos contactos e a vigilância ativa dos contactos desse primeiro cluster e já tínhamos em mão outra situação de alguma complexidade. Numa altura em que as incertezas sobre a transmissão ainda era muita, foi montada uma hotline para que os participantes da festa pudessem contactar os serviços de saúde pública e pedimos à Lusa para anunciar o número desta hotline para que os participantes na festa entrassem em contacto connosco. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer uma avaliação de risco à exposição das pessoas e imposição de medidas de saúde pública, desde o isolamento profilático àquelas pessoas que tiveram um contacto mais próximo com o artista ou a autovigilância de sintomas, transmitindo-lhes quais é que eram os sintomas que deviam ter em conta. Esta hotline, em 4 dias, identificou 800 contactos e fez a avaliação de risco de 800 contactos. Tudo isto vai fazendo crescer o número de pessoas em vigilância ativa pelas unidades de saúde pública. Isto entra um bocadinho naquilo que eu vos estava a falar há bocado da questão da gestão de informação.
A região norte chegou a ter mais de 2.000 notificações por dia. Chegámos a ter mais de 700 casos confirmados num dia. É uma tarefa hercúlea para as unidades de saúde pública ter que contactar estes casos, 700 casos num dia, fazer os respectivos inquéritos epidemiológicos, listar os contactos próximos e não próximos, contactar cada um deles impondo medidas de isolamento. Foi uma tarefa hercúlea em que a maior parte dos profissionais das unidades de saúde pública e depois parceiros de colegas de medicina geral e familiar auxiliar-nos, chegámos a trabalhar 12 a 16 horas dia, de forma continuada durante muitos dias, sábados e domingos incluídos. Já tínhamos montado com a informação preciosa disponibilizada pelos laboratórios dos hospitais, nós de forma precoce fomos contactando os hospitais que foram ganhando capacidade de diagnóstico de SARS-CoV-2 para que nos transmitissem de forma sistemática os resultados laboratoriais que iam obtendo. Qual é que é o grande objetivo desta transmissão sistematizada diária dos laboratórios hospitalares? Com este fluxo de notificações e de casos, portanto, estamos a falar em 2.000 notificações por dia, as unidades de saúde pública têm que saber as suas prioridades e quem são os casos que devem contactar, quem são os contactos destes casos que têm que ser postos em isolamento. Sem esta transmissão desta informação dos laboratórios dos hospitais em quase tempo real, a única forma que as unidades de saúde pública teriam para perceber quem eram casos confirmados, quem eram casos infirmados, era entrar no portal do RSE de cada um destes utentes, a ver se o resultado já estava disponível e qual era o resultado disponível. Vocês conseguem imaginar que os acessos aos RSEs feitos através dos centros de saúde têm grandes problemas de lentidão e constrangimentos vários que nos dificultam imenso a tarefa. Além do mais, há constrangimentos nos acessos inerentes a cada um dos hospitais. Felizmente temos cada vez mais hospitais a utilizar o S-Clínico, mas mesmo dentro do S-Clínico, a forma como se consegue obter os resultados dos meios complementares de diagnóstico não é igual entre cada um, e há hospitais que permitem mais acessos ou menos acessos a mais exames ou menos exames, o que também nos dificulta. Dificulta-nos também o facto de haver hospitais que utilizam outros sistemas de informação, como o Glint, por exemplo, que nos dificulta muito a consulta dos processos e dos resultados laboratoriais. Com esta informação diária dos resultados laboratoriais dos laboratórios dos hospitais que já faziam a identificação de SARS-CoV-2, nós conseguimos quase em tempo real dar a informação às unidades de saúde pública quais é que eram os casos suspeitos que já tinham resultado positivo e negativo para podermos priorizar as nossas tarefas. Paralelamente a este processo, foram-se desenhados à semelhança do que aconteceu nos hospitais, áreas dedicadas para o Covid nos centros de saúde. Do ponto de vista de cuidados de saúde primários, durante esta primeira fase, foram também criados contratos com laboratórios convencionados e postos de colheita distribuídos ou espalhados pelo país para conseguirmos fazer a diminuição da afluência dos doentes suspeitos aos serviços de urgência dos hospitais, que já estavam a ficar bastante saturados. Que dificuldade é que nós tivemos nesta primeira fase com os laboratórios convencionados? Os laboratórios convencionados demoraram algum tempo a conseguir dar resposta expedita à quantidade de testes que eram pedidas. O Ricardo há bocado referia aos 12 dias de marcação para teste, mas além de haver dificuldade na marcação, portanto na capacidade de colher o exame, nós tínhamos depois também, ou tivemos durante muito tempo, o problema da obtenção de resultado, havendo laboratórios que demoravam até 6 dias a dar-nos o resultado de um teste que já tinha demorado não sei quantos dias a ser colhido desde que tinha sido pedido. Neste momento isso felizmente está bastante bem ultrapassado. Nesta primeira fase, eu creio que conseguimos cumprir o nosso objetivo principal, que era não saturarmos o nosso SNS, tendo uma resposta capaz, mas nós não vamos poder baixar muito a guarda,
com a saída do estado de emergência, mesmo com muitas medidas de contenção, vai-nos trazer um aumento do número de novos casos e temos que estar muito atentos para conseguir fazer a contenção destes novos casos e das suas cadeias de transmissão. Nós ainda não sabemos qual é que vai ser a dinâmica do vírus durante o verão, mas vamos ter de certeza uma segunda onda no inverno e não podemos baixar os braços de toda a dedicação que hospitais e cuidados de saúde primários foram pondo nesta questão. Aprendizagens que gostava de deixar deste primeiro ciclo de pandemia. Primeiro, a utilização sistemática dos equipamentos de proteção individual e um aumento da percepção da necessidade das precauções básicas de controle de infecção. Se a pandemia de gripe A de 2009 nos trouxe um hábito à população em geral, que foi deixar de tossir para a mão e passar a tossir para o interior do antebraço, uma das coisas que eu gostava que a população aprendesse durante esta pandemia de Covid era, pelo menos dentro do setting da saúde, em cuidados de saúde primários e em cuidados hospitalares, qualquer doente com patologia respiratória se habitue a pôr uma máscara para não transmitir a sua doença a mais ninguém. O segundo ensinamento que eu acho que é importante nós levarmos desta primeira fase de pandemia é a necessidade e a importância de serviços de medicina do trabalho, de segurança e higiene do trabalho, tanto a nível empresarial como a nível de cuidados de saúde, quer hospitalares, quer de cuidados de saúde primários. A minha experiência demonstrou-me que as empresas que tinham serviços de higiene e segurança no trabalho robustas, com vontade de implementar e com liberdade das próprias empresas em implementar medidas de controle para esta pandemia, fez com que, nas empresas onde nós identificávamos doentes com Covid, o número de pessoas que tinham que ser postas em isolamento eram muito menores. Da mesma maneira que os hospitais com medicina do trabalho, com serviços de higiene e segurança mais robustos, conseguimos que o número de profissionais que tiveram que ser isolados depois de outros profissionais ou de doentes serem identificados como Covid-19 fosse muito menor e o ruído causado pelo isolamento destes profissionais fosse muito, muito menor. O outro aspecto, a introdução das novas tecnologias no nosso dia-a-dia. A utilização cada vez mais frequente destas plataformas de Zoom, de Teams e coisas do estilo, em que creio que isto vai ser algo que vai ficar. Ou seja, vamos começar a utilizar esta forma de comunicação, esta forma de organizarmos reuniões para evitarmos deslocações desnecessárias e para evitarmos grandes aglomerados de profissionais. Por último, capacitar os profissionais dos ERPs, dos estabelecimentos residenciais de pessoas idosas. Não podemos voltar a ver os lares da mesma maneira como vimos até agora. Nós temos sido algo facilitadores na qualidade dos lares que temos distribuídos por esse país fora. Vamos ter que ser muito mais exigentes e vamos ter que elevar a fasquia das condições mínimas de funcionamento desses lares e vamos ter que capacitar muito melhor os profissionais que trabalham nesses lares. E por último, manter esta colaboração entre a saúde pública e os nossos hospitais, que tem vindo a melhorar crise a crise, desde o surto do sarampo aos vários surtos de legionela que tivemos nestes últimos anos e agora no Covid. Obrigado. Obrigado, Rui. Contigo recuperámos o tempo que tínhamos de avanço, por isso ficou muita coisa por dizer. Até agora só temos 3 perguntas, mas houve aqui uma área que não foi respondida e acho que é importante para os 3 falarem um pouco mais. E tem a ver com, para além do Covid, que é o tema deste webinar. Temos relatos de alguns ACES que a vacinação não está a ser feita da mesma forma, tem havido interrupções na vacinação.
Temos relatos dos conselhos, dos colegas de cardiologia a dizer que o número de infartos que entram nas urgências hospitalares baixou para metade, que o número de AVCs estão a diminuir nos hospitais. Temos já uma avaliação, até feita num trabalho publicado na revista da Ordem, em que a mortalidade não esperada no mês de março foi elevada, e esses relatos estão agora a ser secundarizados também por relatos semelhantes em Inglaterra e noutros países, na Lombardia. Ou seja, nós concentramos muitas das nossas ações nesta resposta, que não se pode dizer exemplar, mas uma resposta eficaz, eficiente, para manter os hospitais sob segurança. A saúde pública conseguiu deixar de fazer algumas das suas rotinas, nomeadamente as nossas famigeradas juntas médicas, e concentrou no seu core business, e isso permitiu aos hospitais e aos centros de saúde adaptarem-se, mas os relatos das implicações nas outras áreas têm sido importantes. No penúltimo webinar, falámos dos oncologistas a dizer que não houve falha da resposta dos tratamentos e das cirurgias, mas eram doentes diagnosticados há 3 meses, que tinham iniciado os tratamentos, e eles mantiveram os tratamentos, mas que não há novos diagnósticos em grande número, na maior parte das patologias. Os rastreios do cancro coloretal feito por endoscopias desapareceram. As endoscopias altas e baixas praticamente deixaram de ser feitas, e os relatos que existem é que não será possível recuperar o número até ao final do ano. O que significa que muitas outras patologias, muitas outras alterações podem ser alvos de outras curvas, de outras epidemias, entre aspas, que não são doenças infecciosas, mas de patologias que podem vir quer nas doenças crónicas, quer em doenças agudas diagnosticadas mais tardiamente. Qual o papel da saúde pública? O que é que a saúde pública também pode fazer para monitorizar, para aconselhar, para avaliar e para nos permitir, dado que muitos dos rastreios e muitas destas vigilâncias estão nas vossas mãos, nos permitir ter recomendações para recuperarmos isto. Tudo isto também significa tempo, também significa dinheiro e também significa profissionais preparados na vossa e nas outras especialidades para trabalhar sem ser à custa de palmas. Houve aqui 2 coisas muito importantes que o Ricardo e o Rui disseram. A primeira era que os profissionais não tiveram remuneração pelo acréscimo de horas, e depois o Rui Capusta dizer que trabalham 16 horas. Nós, sabendo com o trabalho que foi posto em marcha, isto não é possível manter nem na segunda vaga, nem noutras infecções, porque os profissionais vão se lembrar se não houver reconhecimento. Qual é o papel nas outras patologias? Qual é o papel para o futuro na organização e na proteção da saúde pública? Nas outras patologias é muito importante. Vou começar pela doutora Ana Maria. Foi a pessoa que falou menos inicialmente e que está há mais tempo calada, doutora Ana Maria Correia. Qual a sua ideia? Obrigada. Eu retomaria a questão do Programa Nacional de Vacinação e das doenças evitáveis pela vacinação, porque de facto é uma área que me diz respeito particularmente e que me interessa e me preocupa particularmente. Como sabem, na fase inicial da resposta à pandemia, houve necessidade de reorganizar os serviços dos cuidados de saúde primários e foi preciso definir serviços mínimos. E nesses serviços mínimos o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação estava incluído e, inclusivamente, a Sra. Diretora-Geral da Saúde emitiu informação relativa à necessidade de cumprimento dentro do PNV, de cumprimento do calendário vacinal em determinados grupos etários, nomeadamente nas crianças até aos 12 meses, nas grávidas e nos doentes crónicos com indicação para algumas vacinas. E, portanto, é evidente que todos os cuidados estariam reforçados em relação ao risco que podia decorrer de uma deslocação a uma unidade de saúde de uma mãe com uma criança ou de um adulto, e, portanto, era preciso agendar, evitar que as pessoas permanecessem em salas de espera, porque se privilegiavam os cuidados de saúde por telefone, as consultas telefónicas, mas a ideia o objetivo era não descurar o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação, principalmente nas crianças até aos 12 meses de idade, porque de facto são
as crianças nas quais há um conjunto de vacinas que são administradas com mais frequência. É óbvio que era de esperar, e eu posso transmitir a experiência que tenho aqui na Unidade de Saúde Pública onde trabalho, que é em Braga, era de esperar que houvesse uma redução do número de inoculações durante estes meses, até porque provavelmente alguns dos reforços e das vacinas aplicadas noutros grupos etários que não aqueles que eu referi, fossem proteladas, digamos, fossem adiadas, não é? E, portanto, recentemente a Sra. Diretora-Geral da Saúde já emitiu uma outra recomendação, recomendando aos serviços, agora na retoma da sua atividade, que convocassem as crianças e os adultos que têm vacinas em atraso, e, portanto, há todo um volume de trabalho que nós esperamos e desejamos que as unidades funcionais e as equipas de saúde façam agora, para voltarmos a atingir as coberturas vacinais que temos, e, portanto, nós vamos aguardar, de qualquer forma, nós, Unidades de Saúde Pública e profissionais de saúde pública, estamos atentos às coberturas vacinais, por um lado às coberturas vacinais, por outro lado à ocorrência de doenças evitáveis pela vacinação, através da vigilância epidemiológica. No fim de junho, início de julho, será feita uma avaliação intercalar da cobertura vacinal, que é anualmente pedida pela Direção-Geral da Saúde em determinados grupos, coortes de nascimento, e que coincidem com idades-chave da administração de vacinas, e, portanto, nós temos que ser capazes, nós, Unidades de Saúde Pública, temos que ser capazes de acompanhar essa retoma do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação. Aquilo que eu vos posso dizer, e posso partilhar isto convosco, é que no acesso onde eu trabalho, na Unidade de Saúde Pública onde eu trabalho, comparativamente a meses homólogos do ano anterior, houve de facto uma redução do número de inoculações vacinais dadas durante o mês de março e o mês de abril de 2020, comparativamente com 2019. Eu quero crer que essas reduções se deveram essencialmente à redução de reforços vacinais e não propriamente às primovacinações e à vacinação das crianças até aos 12 meses. Vamos acompanhando e eu presumo não, sei que isso nos compete a nós, portanto a nós, Unidades de Saúde Pública, de estar particularmente atentos a esta área, sabendo nós que é evidente que, com tudo o que aconteceu, as circunstâncias que acompanharam esta pandemia, o confinamento das pessoas, o isolamento social, o facto de as pessoas deixarem de viajar, como é evidente, se reduz o risco de importação de doenças evitáveis pela vacinação, das quais o sarampo é aquela que nos preocupa mais, e também reduz o risco de transmissão caso ocorra um caso, porque o número de interações sociais também diminuiu consideravelmente na população. Portanto, esses dois fatores são fatores que favorecem a não ocorrência de essas doenças, mas isso não deve fazer com que nós descuremos a questão das doenças evitáveis pela vacinação. E aí nós, médicos de saúde pública, temos um papel primordial, porque a monitorização do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação é da nossa competência. Nessa perspectiva, penso que nesta retoma devemos estar particularmente atentos a essa questão das doenças evitáveis pela vacinação. E eu deixava para os meus colegas a questão das doenças crónicas, das doenças oncológicas, para não ocupar o tempo de antena todo. Obrigada. Ricardo? Pois, a questão da mortalidade associada tem sido alvo de debate e de análise por diversas fontes. E há vários estudos que apontam um excesso de mortalidade, portanto, acima daquilo que seria esperado, variável, mas entre os 1.500 aos até 4.000, como é o caso do estudo publicado na Ata Médica. O que sabemos é que a mortalidade notificada em doentes com Covid são os tais 1.100, não é? E, portanto, há aqui uma mortalidade não Covid acima do que seria esperado. Pode ser maior ou menor, mas ela existe. Tendencialmente haverá duas grandes explicações. Uma delas será a que são óbitos associados ao Covid, mas que não têm diagnóstico. E, portanto,
não saberemos se são doentes Covid. A outra possibilidade, que é aquela que tem sido provavelmente mais identificada como aquela que explica a maior fatia destes óbitos, tem a ver com outras doenças em que, por as pessoas protelarem à procura de cuidados, acabam por ocorrer num momento já demasiado tardio e que as equipas de saúde depois têm dificuldade em reverter, que vem a culminar numa mortalidade mais alta. E, portanto, para termos dados objetivos, teríamos de ter acesso aos certificados de óbito, perceber exatamente quais são as causas de morte e isso poder-nos dar indicadores mais concretos. Mas isso estamos a falar da mortalidade imediata, não é? Ou seja, é aquilo que está a acontecer agora. Esses dados seriam muito úteis até para os evitarmos e sinalizar aqui, reforçar o que já foi dito em relação à vacinação, naturalmente, mas também em relação às pessoas que apresentam sinais de alarme, perceberem que devem recorrer aos cuidados de saúde tal como faziam fora da pandemia. Portanto, a linha 112 continua a funcionar em pleno, a linha SNS 24 sabemos que tem tido as suas dificuldades, não sabemos exatamente qual é a dimensão das dificuldades, porque desde o dia 9 de março que essa informação não está a ser disponibilizada, ao contrário da que acontecia, portanto perdemos essa transparência, mas ainda assim há seguramente aqui a possibilidade das pessoas contactarem a linha e obterem aconselhamento sobre o que fazer. Mas perante um sinal de alarme e aquilo que se passa com duas doenças subejamente conhecidas dos portugueses, como é o caso do infarto do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, as pessoas devem procurar ajuda de forma célere e não devem ter receio de recorrer aos hospitais. Portanto, os hospitais tentaram segmentar a oferta de cuidados de saúde, tendo aqueles que têm patologia respiratória numa determinada área e outras áreas mais para os restantes doentes, e, portanto, existem condições de segurança para as pessoas acederem aos cuidados de saúde e, portanto, não devem protelar essa procura. Depois há as outras questões, um pouco mais complexas, que é como é que nós dimensionamos essa resposta. Como é que nós conseguimos ter uma oferta de cuidados que obedeça, por um lado, a essa segmentação, portanto, ter 2 canais de atendimento separados nos hospitais, e já sabemos que o Serviço Nacional de Saúde lida frequentemente com dificuldades nos recursos humanos. Ainda antes da pandemia, houve diversas unidades de urgência que acabaram por encerrar, e unidades até com uma procura grande, como é aqui o caso aqui na margem sul do Hospital Garcia de Horta, por exemplo, em que teve o encerramento de partes do seu atendimento de urgência. Portanto, é difícil desmultiplicar estes recursos humanos para conseguir agora dar uma oferta paralela. E esta oferta paralela não é só ter a urgência aberta, porque tendencialmente os doentes que lidam com doentes de patologia respiratória, portanto, potencialmente Covid, devem prescindir de tratar doentes das outras áreas. E, portanto, não é apenas no dia em que estão na urgência, é toda a atividade. E, portanto, temos aqui algumas dificuldades que eu imagino que sejam difíceis. Já há várias abordagens, as equipas em espelho, enfim, os horários desfasados. Portanto, tudo isto tem seguramente um contributo importante a dar. Mas diria que há aqui muita margem ainda para nós melhorarmos aquilo que é a oferta. Portanto, estou a falar dos doentes agudos agora. No médio prazo, no longo prazo, o número de exames complementares diagnósticos que foram preteridos, as próprias intervenções cirúrgicas, que bem sabemos que já tínhamos uma lista de espera longa, que agora que aumentou de volume. E, portanto, vamos ter que ter aqui oferta que permita recuperar parte deste atraso. E, portanto, eu julgo que a tutela tem que ponderar que recursos é que vai colocar em campo precisamente para responder a estas situações, porque estamos a sentir o impacto agora e provavelmente vamos sentir o impacto ao longo de algum tempo se não conseguirmos reverter precisamente estas diversas circunstâncias. Rui, para além daquilo que ias dizer, vou pegar nas últimas palavras. Que recursos é que nós temos que pôr agora? Será que numa altura em que se pode implantar uma crise económica, podemos reduzir os recursos no SNS e não só? Porque eu tenho relatos de vários grandes centros de imagiologia a dizer que estão a fazer 10% das mamografias que se faziam há 3 meses atrás. Ou seja, que recursos? Nós temos que pôr mais recursos, temos que usar outras campanhas de informação para reativar algumas áreas que ficaram a meio gás. O que é que tu achas? A questão dos recursos humanos no sistema público, no SNS, é importante e deve ser debatida nesta altura. Quando nós já temos um SNS com uma fraca resposta ou com uma resposta tardia a trabalhar
perto dos 100% ou passando dos 100%, é muito difícil que este SNS depois consiga acomodar estas crises e manter a atividade normal. Do ponto de vista do que estavas a perguntar em relação a campanhas e a transmissão de informação à população, aquilo que nós devemos fazer, e isto reflete-se tanto nos atrasos no PNV, principalmente nas crianças mais pequeninas, como no diagnóstico mais tardio de doenças não transmissíveis, prende-se muito com a sensação de segurança da população. E a partir do momento em que hospitais e centros de saúde conseguiram criar os tais circuitos independentes entre doentes respiratórios e doentes não respiratórios, nós temos todos que transmitir e que ajudar na transmissão dessa informação de que não é perigoso ir às unidades de saúde. A população deixou, de facto, de recorrer aos serviços de saúde com medo de ficarem doentes com Covid. Do ponto de vista dos serviços de urgência, até pode ser útil que este medo tenha acontecido e que as pessoas se habituem a não se deslocarem ao serviço de urgência por qualquer questão aguda que possa ser resolvida noutro setting, e podemos aproveitar esta fase para tentar manter a desmobilização das pessoas do serviço de urgência e acorrerem a outras respostas. É certo que os cuidados de saúde primários também, mesmo antes desta pandemia, não estavam com uma capacidade de resposta para a doença aguda como deveriam. E daí os cidadãos também recorrerem mais aos serviços de urgência. E pode ser uma boa altura de nós tentarmos aproveitar isto para fazermos um shift educacional de literacia para a saúde, para que a população saiba como escolher o local onde vai. A tua primeira pergunta em relação àquilo que a saúde pública pode dar para esta monitorização de diagnósticos tardios de mortalidade aumentada. Infelizmente, a nossa participação poderá ser demasiado tardia se nós nos limitarmos à monitorização disso, ou seja, de aqui a 9 meses vos dizermos que estamos com uma mortalidade aumentada em cancro de mama, estamos com uma mortalidade aumentada por AVC, e temos que ser um bocadinho mais proativos para conseguir evitar que isso aconteça. Muito bem, nós temos várias perguntas, enquanto nós podemos lançar também o nosso sistema de perguntas ao público para termos uma resposta agregada, que eu espero que o Alexandre Lourenço possa pôr as perguntas a qualquer momento. Eu gostaria de projetar, Miguel, não sei se podemos projetar o slide sobre as outras vagas do não-Covid. Ou seja, nós aprendemos a falar, se algo que nós aprendemos com os médicos de saúde pública, não os médicos em si, mas toda a sociedade, em falar de curvas e achatamento de curvas, esta foi um tipo de curvas que surgiram há muito pouco tempo sobre a segunda, a terceira e a quarta vaga, não da infecção em si, mas de outras restrições. Nós temos a linha verde sobre o impacto das situações urgentes que foram proteladas e que estão agora a aparecer. Nos hospitais nós sentimos que nos estão a aparecer patologias que desapareceram e vêm agora numa fase mais avançada. Uma terceira vaga da interrupção, que já foi falada hoje, no tratamento e na avaliação de algumas doenças crónicas. E uma quarta, que essa também não falámos hoje, que tem a ver com a vaga do impacto económico nas famílias e na sociedade, sabendo nós que se o PIB desce vários pontos percentuais, isso associa-se à pobreza e a pobreza associa-se a menor acesso e mais outras complicações numa quarta vaga. Acho que falámos sempre no impacto e no achatamento da primeira curva, é importante também achatar e diminuir estas curvas de alguma forma. Das perguntas que surgem, há duas ou três, há algumas perguntas específicas que eu estou a pedir aos nossos palestrantes que possam responder diretamente, podem responder diretamente às questões por texto. Em algumas que serão muito, muito específicas, podem fazer diretamente. Uma delas que eu acho que é importante, para além das 4 perguntas que o Alexandre Lourenço está a colocar agora,
para utilizar o menti.com, acho que é importante falarmos dos dados. Muito do que nós falámos e do nosso calcanhar daqueles foi o acesso aos dados. Quando estamos nos últimos anos a falar da inteligência artificial e da quantidade de dados que temos nos sistemas de saúde e que eles estão disponíveis, o acesso a esses dados não existe. O Conselho Nacional das Escolas Médicas pediu esse acesso, os médicos de saúde pública tiveram que criar plataformas e algumas vigilâncias específicas, mas alguns destes acessos, nomeadamente os registros de óbitos, o registro oncológico, não têm uma facilitação de acesso no que é o planeamento. Como é que nós podemos avisar isto? Como é que podemos transformar a nossa sociedade médica para que todos os dados que estamos a produzir automaticamente sejam postos nestas emergências várias ao serviço da saúde pública. E acho que isso é muito importante falar. Nós estamos a falar de uma segunda vaga. Será que vamos ter capacidade de avaliar mais precocemente e, de acordo com os nossos dados atuais, avaliá-los e sabermos quais são as melhores medidas? Vocês deram exemplos muito óbvios. Lares, instituições, a forma como se estabelecem circuitos diferenciados dos hospitais e aquilo que está atrás desses dados. As vossas opiniões, enquanto os nossos participantes neste webinar podem votar com o código 711594 no www.menti.com nas 4 perguntas que aqui surgem. Doutora Ana Maria Correia, se quiser dar alguma opinião neste momento. Ok, obrigada. Eu gostaria de pôr o dedo nessa ferida que tem a ver com os sistemas de informação. Antes ainda do acesso à informação, é com a fragilidade dos nossos sistemas de informação, que foi muito patente nesta pandemia e que nos obrigou a ser criativos ao nível local, ao nível regional, porque de facto os sistemas de informação existentes que estão à nossa disposição, nomeadamente por exemplo o SINAV, não respondeu nem de perto nem de longe às necessidades que nós tínhamos de fazer uma boa e adequada gestão dos nossos, identificação dos casos, rápida, identificação rápida dos contactos próximos dos casos e a sua vigilância, a sua monitorização diária, no sentido de facto conter essas cadeias de transmissão. Portanto, esse é um problema crónico que os nossos sistemas de informação têm. Não há interoperabilidade, como dizia o Ricardo Mexia na sua declaração inicial, e de facto começa a ser um bocadinho cansativo nós recorrentemente acusarmos este problema e de facto não haver solução à vista relativamente a ele. Uma das outras questões que eu queria levantar e que tem a ver com estas questões do sistema de informação é que de facto nós estávamos numa situação de emergência, as questões da proteção de dados eventualmente não se levantariam com tanta acuidade como numa situação normal. No entanto, se não fosse o acesso às bases de dados laboratoriais dos laboratórios hospitalares que o Rui mencionou, nós não teríamos capacidade de abrir centenas de notificações SINAV por dia, nem teríamos sequer a possibilidade de, no SINAV laboratorial, chegar aos casos, uma vez que eles estavam anonimizados, não é? Portanto, há aqui fragilidades muito graves do nosso sistema de vigilância que deveriam ser refletidas agora nesta avaliação e deveriam servir para, num futuro, numa eventual segunda situação, serem corrigidas, porque é um mal crónico do qual nós nos temos vindo a queixar. A questão da comunicação também é uma questão importante e que foi uma dos problemas que nós apontamos nos diferentes pareceres que demos sobre a preparação e resposta a esta pandemia. É de facto também um calcanhar daqueles da nossa resposta às situações de emergência em saúde pública,
E eu gostaria de aqui reforçar a importância que tem a comunicação. Relativamente ao acesso aos dados e aquilo que referiram e que a comunidade académica veio reclamar, eu lembro-me que a Sra. Diretora-Geral da Saúde disse que essa questão ia ser resolvida, ia ser ultrapassada, não sei qual é o ponto de situação relativamente a essa questão, mas aproveito para mencionar que nem nós, médicos de saúde pública, temos, por exemplo, acesso aos dados sobre as causas de morte, não é? E, portanto, o ciclo foi criado já há uma série de anos, nós, a única informação a que temos acesso livre, através da área reservada às autoridades de saúde no portal da Direção-Geral da Saúde, é o número total de óbitos. Portanto, essa é uma questão que também é problemática. Todos os anos nós, e deveríamos aproveitar as épocas de gripe sazonal, porque a mortalidade por todas as causas é um dos indicadores que nós monitorizamos. Nós não temos acesso a esses dados. Nós, Serviços de Saúde Pública, que somos responsáveis pelo acompanhamento, pela vigilância, pelo diagnóstico de saúde da população, não temos acesso a esses dados. E, portanto, quando a comunidade académica vem reclamar o acesso aos dados, eu presumo que teria que haver aqui uma discussão intermédia sobre esta questão, porque sem dados nós não conseguimos planear, não é? E, portanto, eram só estes 3 aspectos que eu queria referir. Ainda antes de passar para os 2 intervenientes, há um dos nossos participantes colocou a mão no ar e está com possibilidade de ligar em direto. Se Maria Santos quiser fazer alguma pergunta específica neste momento, para não interrompermos ninguém, estará no momento próprio. Eu estou a ver a sua ligação. Se chamar e pedir, poderemos entrar. Se não, passaremos à intervenção do Ricardo e faremos a pergunta a seguir entre o Ricardo e o Dr. Rui Capucho. Ricardo, avança. Com o microfone, Ricardo. Sim. Tentando responder então a algumas das questões que foram levantadas, bem, há aqui de facto uma série de coisas que têm que melhorar e têm que ser mais transparentes. A questão da disponibilização dos dados é uma delas e vários países, por exemplo, disponibilizaram naturalmente a informação anonimizada de forma livre, para que diversas equipas o pudessem fazer. Eu julgo que alguns já conseguiram aceder então à tal base de dados, já lhes foi disponibilizada. Nós ainda não, nós, a Associação dos Médicos de Saúde Pública, ainda não. Enfim, eu julgo que todos beneficiaríamos de uma maior transparência e de uma maior disponibilização dos dados, para as pessoas poderem tomar as suas decisões. Inclusivamente hoje, como sabemos, decorreu uma reunião no Infarmed, onde estiveram presentes o Sr. Presidente da República, os decisores políticos, e que se calhar era importante que o que lá se passou fosse do domínio público. Ou seja, não as decisões, mas pelo menos a informação que os cientistas que estão a ser consultados para serem tomadas as diversas decisões pudessem partilhar de forma pública as conclusões a que chegaram. Eu acho que isso era uma medida que só valorizaria a decisão, porque todos gostaríamos de saber exatamente quais é que são os dados que estão disponíveis e os melhores dados disponíveis, seguramente espero que sejam aqueles que estão a ser partilhados com os nossos decisores políticos. E, portanto, essa seria uma transparência que eu reputaria de importante. Depois, a Ana Maria Correia, a doutora Ana Maria Correia já falou aí da questão da comunicação, e é fundamental que os fluxos de informação fluam nos 2 sentidos. Infelizmente, nós tendencialmente temos o fluxo sempre a funcionar do nível local para o nível nacional, depois a informação de retorno tende a faltar. Inclusivamente, houve até limitações importantes para aquilo que era a divulgação de informação por parte dos colegas a nível local que estavam a partilhar esses dados com as autarquias e que foram impedidos de o fazer. Obviamente que os colegas não iriam divulgar informação confidencial ou informação que permitisse a identificação dos doentes. E, portanto, é difícil perceber o que é que leva a que se impeça esta informação de ser partilhada com as câmaras e, neste caso concreto, até com os cidadãos. E, portanto, acho que há aqui margem de progressão importante também nesta questão da transparência e que, seguramente, se tivéssemos um sistema de informação mais robusto e que, de forma automática, conseguisse coligir a informação das diversas fontes, ela poderia ser disponibilizada de forma transparente para que todos a pudessem analisar também individualmente. Obrigado, Ricardo. Rui, respondendo às perguntas e sabendo eu que tu tens
opiniões sobre dados em saúde e política de dados em saúde. Temos necessidade de modificar a cultura de dados em Portugal, ser mais aberta. Como é que vamos pôr os dados à disposição, quer dos investigadores, quer dos gestores, quer dos médicos de saúde pública, para termos uma saúde melhor? Sem qualquer sombra de dúvida que temos que disponibilizar dados de forma anonimizada a cada vez mais pessoas que possam contribuir para a melhoria do sistema. Mas, voltando um bocadinho atrás, ainda antes de permitirmos a disponibilização dos dados, acho que o ponto-chave é conseguirmos mudar a forma de pensar em quem produz as aplicações para o Ministério da Saúde. A lógica inerente a todos os programas que eu conheço, a todas as plataformas que eu conheço, é sempre numa lógica de processo, nunca numa lógica de obtenção de resultados ou de sistematização de informação. Nós agora, só com a questão do Covid, normalmente estamos com 4 ou 5 plataformas abertas, em que todas elas deveriam conversar umas com as outras e não conversam, ou seja, nós devíamos ter a mesma informação em qualquer uma destas plataformas, devíamos ter informação das outras plataformas em cada uma destas plataformas que temos que consultar. Mas voltemos um bocadinho atrás na questão da produção dos softwares que são utilizados nos nossos cuidados de saúde, quer sejam hospitalares, quer sejam de cuidados de saúde primários. Eu comecei a trabalhar no ano de 2005. No ano de 2005, o hospital onde eu fui interno-geral estava a introduzir o SAM, que era o Sistema de Apoio ao Médico, que depois veio a migrar no S-Clínico, e que, por onde se podia fazer registros clínicos, onde se podiam pedir os meios complementares de diagnóstico, onde se podiam marcar consultas, etc. E a primeira coisa que me vem à cabeça desse ano de 2005, da primeira utilização do SAM, é que aquilo estava nitidamente orientado para controlar a produção. Ou seja, saber quantas consultas é que cada médico fez, quantos doentes é que foram vistos, quantos raios-x é que foram pedidos, etc. Posso-vos dizer que uma das coisas que mais me impressionou na altura é que o sítio onde se iam pedir os meios complementares de diagnóstico, eu podia fazer o pedido de um raio-x ao pé, mas não podia dizer se era ao pé esquerdo, se era ao pé direito. Nitidamente, havia um desfazamento muito grande em quem produzia o software e em quem utilizava esse software. 15 anos se passaram desde então, nós temos cada vez mais ferramentas que também para nós, saúde pública, nos são muito úteis de sistematização da informação que são introduzidos no S-Clínico. Temos o CIARS, temos os MIMUFs, temos os vários sistemas de apoio à gestão, mas a lógica da sistematização de informação continua a ser muito no processo e muito pouco no resultado. E nós temos que mudar a lógica do funcionamento destes softwares para conseguir ter essas ferramentas que nos permitam dar a questão dos resultados. Posso-vos dizer, por exemplo, que o SINAV teve uma remodelação há uns meses atrás, se calhar já há um ano atrás, para uma nova versão da plataforma, em que o grande objetivo foi fazer a introdução de novos casos para poder haver uma contabilização de cada uma das doenças por parte da DGS e em que as unidades de saúde pública não conseguiam extrair de forma automática os próprios dados que introduziam. Ou seja, nós estávamos a introduzir dados no SINAV e tínhamos na mesma que fazer folhas de Excel para conseguirmos ter a contabilização dos nossos casos. Só muito tardiamente é que veio a ser implementada a funcionalidade de extração de dados de cada uma das nossas USPs. E, na perspectiva daquilo que a doutora Ana Maria Correia estava a dizer, nós conseguimos olhar apenas para os dados das nossas unidades de saúde pública. Será importante, obviamente que, tendo em conta alguma proteção de dados de privacidade, portanto, conseguir os dados de forma mais anonimizada, nós não precisamos de saber quem são, mas devíamos poder consultar o que é que está a acontecer nas unidades de saúde pública à nossa volta.
Se é certo que na região norte as várias unidades de saúde pública vão conversando com os seus vizinhos para perceber as dinâmicas das doenças transmissíveis nas USPs que fazem fronteira connosco, quando as USPs fazem fronteiras com outras ARS, essa troca de informação começa a ser mais dificultada e é mais difícil de operacionalizar. Muito bem, nós estamos muito perto da hora. Peço agora a todos os intervenientes que façam uma síntese de mensagem futura de 2 minutos e depois ao Alexandre Lourenço, que prepara a nossa avaliação geral do webinar para que as pessoas possam responder, para depois interrompermos. Doutora Ana Maria Correia, em 2 minutos, que mensagens queremos deixar aos participantes neste webinar em relação ao nosso futuro? Obrigada. Aquilo que eu queria deixar realçado para os participantes e para todas as outras pessoas que possam depois, posteriormente, ouvir este webinar, é realçar que os serviços de saúde pública, os médicos de saúde pública têm o perfil, as competências, a experiência para acompanhar, planear, acompanhar o desenvolvimento e implementar a resposta a situações de emergência em saúde pública que possam ocorrer no nosso país. E, portanto, eu gostaria de deixar esta mensagem muito clara. Gostaria também de aproveitar para que nós, médicos de saúde pública, não perdêssemos a oportunidade de nos mantermos na crista da onda no que diz respeito aos serviços de saúde no nosso país. Acho que era muito importante nós aproveitarmos esta oportunidade, que foi uma situação adversa, mas que nós podemos considerá-la como uma oportunidade, para reforçarmos a importância do papel dos serviços de saúde pública no planeamento de contingência, na vigilância. Gostaria finalmente de dizer que espero que esta primeira onda, estes primeiros meses de pandemia por Covid-19, depois devidamente avaliados, sirvam para corrigir algumas das deficiências que foram detectadas ao longo de todo este processo, e algumas delas foram referidas neste webinar, e que nós iniciemos a época de gripe sazonal, portanto o outono, mais reforçados em termos de capacidade de resposta para uma eventual segunda onda e para eventuais emergências de saúde pública que possam vir a ocorrer. Muito obrigada pelo convite e boa tarde a todos. Muito obrigado. Rui Capuz, por seres mais da casa, não ficas para o último. Fala já. Deixamos o Ricardo para o fim. 2 minutos de mensagem. Ok. Sendo o nosso público-alvo neste webinar, principalmente administradores hospitalares, queria transmitir que os médicos de saúde pública, as unidades de saúde pública, devem ser vistas pelos hospitais como parceiros. Mesmo que em situações de crise, como agora da pandemia, a situação e os constrangimentos que nós sabemos que causamos aos hospitais e aos serviços ao pôr profissionais de saúde em isolamento profilático possa ter criado as suas dificuldades. Mas o grande objetivo destas medidas era diminuir o número de mais profissionais doentes e pedir aos nossos participantes que capacitem os seus serviços de medicina do trabalho e de higiene e segurança no trabalho. Ricardo, tua última intervenção, mensagens para o futuro, mensagens para todos nós. Eu julgo que é importante que todos nós tenhamos a consciência que passámos este primeiro embate, mas ainda não resolvemos o problema. E só vamos resolver o problema quando tivermos uma de 3 soluções. Idealmente, ou a vacina, ou a imunidade de grupo, ou eventualmente uma arma terapêutica que seja eficaz. E essa mesmo assim não é resolver o problema, é mitigá-lo um pouco mais à frente. Portanto, vamos ter que conviver com o vírus durante algum tempo. Gostávamos de conseguir eliminá-lo, vamos ver se será possível fazê-lo no horizonte breve. Existe também a possibilidade dele passar a ter um padrão endémico e, portanto, recorrente em diversas situações e que poderá passar a fazer parte das estirpes circulantes ou dos vírus circulantes habitualmente. Portanto, vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio entre aquilo que é a retoma de um conjunto de atividades, a adaptação necessária para essa retoma e também
conseguirmos assegurar que, por um lado, conseguimos manter a nossa resposta do sistema de saúde a um nível aceitável, e temos que, essa resposta tem que incluir não só a resposta à Covid, mas a resposta a outras questões, que já aqui falámos que ficou prejudicada agora durante destes tempos, e vamos ter que dotar o país de capacidade de resposta diferente para uma próxima ocasião, porque vai haver uma próxima pandemia, é uma questão de tempo. E, portanto, era bom que utilizássemos esta situação agora para aprender com os erros, identificar as insuficiências e melhorar e também, por que não, reconhecer aquilo que foram as boas práticas, as boas intervenções e que elas possam ser ampliadas e implementadas da forma mais abrangente possível. E, portanto, através dessa análise, dessa avaliação, que nós tendemos a não fazer, podermos, de facto, estar mais preparados para uma próxima ocasião. Pegando até numa coisa que o Rui Capucho também referiu, a saúde pública circunstancialmente ficou localizada nos cuidados de saúde primários, mas não está acantonada nos cuidados de saúde primários. A saúde pública tem uma intervenção abrangente, inclusivamente aos serviços de saúde pública, epidemiologia clínica e investigação, que supostamente deviam estar criados nas unidades hospitalares e que não avançaram. E, portanto, também pode ser aqui uma oportunidade para refletir sobre isso, sobre a necessidade destas unidades se materializarem e haver, então, uma maior articulação aos diversos níveis. E, portanto, renovar os agradecimentos. Muito obrigado à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, à Ordem dos Médicos, pelo convite e pela oportunidade, e seguramente vamos ter muita oportunidade de trabalhar no futuro nestas e noutras matérias. Muito obrigado a todos. Muito obrigado para os três intervenientes. Alexandre Lourenço, eu peço que ponhas os resultados finais para nós percebermos qual foi a opinião dos nossos painéis de participantes em relação às perguntas colocadas. É importante perceber que é opinião quase unânime que é urgente criar condições para aumentar os meios da saúde pública e que é necessária uma coordenação nacional para a dinamização dos serviços de saúde pública. Estas duas respostas são unânimes no painel de participantes e é preciso perceber que os meios não são suficientes. Os meios não são suficientes, mas que a resposta da saúde pública foi considerada adequada em 4 pontos. Ou seja, apesar dos meios serem suficientes, isto normalmente é um contrassenso, se os meios não são suficientes, os nossos médicos de saúde pública deveriam ter tido uma resposta inadequada. Conseguiram-na ter adequadamente, o que é muito bom, e espero que este tipo de informação não impeça que os seus meios sejam reforçados no futuro. Algo que nós pedimos há muito tempo. Não é só o número de recursos humanos, não é só os recursos financeiros, mas sim o reforço, quer da sua responsabilidade, quer da sua participação na planificação, na capacidade de intervenção e de análise do sistema de saúde, o sistema todo, não é só o SNS, e a capacidade de pormos e colocarmos medidas na mesa que mudem a cultura do nosso SNS. Um SNS mais ligado às necessidades dos nossos cidadãos, mas também da sociedade em geral em termos de pandemias. Foi dito aqui mais do que uma vez, esta foi, se calhar, a 4ª pandemia respiratória nos últimos anos, importante, que tenha mexido e que tenha ficado diferenciada. Poderá haver muitos outros novos vírus e teremos novos vírus, de certeza, no futuro, respiratórios e não só, que nos vão fazer este tipo de stress. Temos que criar estes mecanismos importantes de adaptação momentânea nestas medicinas de emergência / catástrofe que algumas destas epidemias podem representar. Nós percebemos o que é que poderá fazer um vírus respiratório com a letalidade do vírus do ébola e será desastroso, mas para isso, se nos prepararmos e colocarmos a saúde pública no centro da avaliação e da preparação da resposta e da coordenação da resposta, nós teremos certamente um futuro na saúde bem melhor. É importante perceber que este é o último ciclo do para além do Covid-19 e que estes webinars têm tido um bom impacto na nossa população. Também foi dito neste webinar que estas teleconferências, estes meios digitais para comunicarmos uns com os outros vão modificar alguma coisa. Espero que não se perca de todo muito do contacto social em face a face e não só através mediados por meios digitais,
porque há muitas outras coisas que às vezes perdemos neste contacto e que a saúde pública e as respostas científicas nos permitam ter capacidade de podermos continuar a ter uma comunicação entre médicos, doentes, outros participantes de uma forma presencial, sem pôr em risco, de alguma forma, a saúde de toda a sociedade. E com isto tudo eu passarei ao Alexandre Lourenço. Estamos a cumprir, como nós tentamos sempre fazer nos nossos webinars, e terminar antes das 4h30, a nossa hora e meia do webinar. Alexandre, fechas tu esta comunicação. Obrigado a todos. Nada, obrigado, Alexandre Valentim Lourenço. Tem sido realmente um prazer estarmos a fazer estes webinars em conjunto. Eu dou nota que eles não são só dedicados para administradores hospitalares, caso contrário não teríamos várias vezes mais de 300, 400 participantes nestes webinars. Realmente tem sido uma parceria extraordinária com a Ordem dos Médicos e apesar de encerrarmos este ciclo, vamos iniciar outro que será realmente como viver com a Covid-19 também nos serviços de saúde, e esta parceria com a Ordem dos Médicos é para manter e para reforçar naturalmente. Deixem-me também dar só um cumprimento especial ao Ricardo Mexia e à Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública, que é uma associação, pode-se dizer, irmã da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e como presidente e como representante também de todos os médicos de saúde pública, felicitar pelo trabalho extraordinário que fizeram durante esta fase inicial e que esperemos que tenham os meios suficientes para que vejamos uma resposta adequada nestas próximas frentes que vamos ter. Nós sabemos todos que não estávamos preparados para esta pandemia. Não estávamos preparados, foi pela capacidade técnica dos recursos em saúde pública, particularmente dos médicos de saúde pública, que fomos capazes de apresentar a resposta que apresentarmos. Naturalmente os hospitais também tiveram aqui um papel relevante, mas é muito importante dar nota que esta pandemia controlou-se na comunidade e os hospitais na prática acabam por ser, ou a sua intervenção acaba por ser ajusante, e esta intervenção dos médicos de saúde pública, das equipas de saúde pública na comunidade foi muito importante. E eu deixava a nota desta necessidade de ser reforçada esta componente da saúde pública nas próximas etapas. Nós só iremos controlar esta epidemia se dermos meios às equipas de saúde pública para efetivamente conseguir rastrear contactos, praticar isolamento, e esses meios devem existir e não estão no terreno neste momento. Mais do que reforçar as equipas dos hospitais para a Covid-19, é necessário reforçar as equipas e os meios da saúde pública e, efetivamente, como temos vindo a alertar, é necessário ter um plano concreto para esta intervenção desta era pós-Covid, em que a intervenção comunitária e a intervenção dos hospitais seja coordenada de uma forma central, naturalmente considerando a descentralização, mas este reforço de meios deve ser uma prioridade política, porque os erros que nós tivemos e as falhas que tivemos nos últimos meses devem ser atalhadas, devem ser resolvidas. Não conseguimos perceber, nem a população consegue perceber os problemas nos sistemas de informação, nós não conseguimos continuar a ter problemas mesmo nos meios de diagnóstico. Nós temos hospitais que hoje ainda não têm a capacidade de diagnóstico na área da Covid-19 e ninguém irá perceber que o sistema de saúde não esteja preparado de próximo outono para conviver com a pandemia da Covid-19 e a pandemia sazonal da gripe. Com estas infecções respiratórias nós temos tempo e teremos que ter meios para planear e ter uma resposta adequada para o próximo outono e se não tivermos que desenvolver atividades mesmo de controlo durante os próximos meses antes do outono. Volto a referir, é necessário ter prioridade política a reforçar os meios da saúde pública. Depois, por outro lado, deixem-me também dar nota que é inexplicável como é que as equipas de saúde pública se veem limitadas em serem ressarcidas nas horas extraordinárias que foram realizadas. Não é aceitável que nós tenhamos felicitado os profissionais de saúde e estes profissionais que sabemos todos e que todos trabalhamos no sistema de saúde, as dificuldades que as equipas de saúde pública têm em recursos humanos especializados e outros, como é que seja possível que as horas extraordinárias que realizaram
no âmbito da pandemia não sejam remuneradas. Isso não é explicável e aí é só uma matéria de justiça, não é uma matéria de opinião, é uma matéria de justiça para com os profissionais de saúde. E nesta lógica é necessário este planeamento futuro para que, mesmo nestas áreas de sistemas de informação que o Rui Capucho aqui apresentou, nós hoje ouvimos falar de Big Data, modelos preditivos, como é que nós ainda estamos numa altura em que os médicos de saúde pública não têm acesso aos dados dos ACES vizinhos? Se nós não temos capacidade hoje de ter modelos de previsão, quando já temos dados, por exemplo, no país, sobre prescrições, sobre focos de infecções que podem surgir, não só na área da Covid-19, mas em todas as outras doenças infecciosas ou outro tipo de infecções ou de outras patologias que podem emergir na comunidade. Portanto, é necessário reforçar estes meios e não nos podemos cansar de o dizer, e eu creio que, em nome da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e mesmo da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Médicos de Saúde Pública, não existirá limite a apelar para que estes meios sejam reforçados. Para finalizar, realmente convidar-vos para os próximos webinars nesta parceria em conjunto e dar nota também que amanhã iremos realizar também outro webinar com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Estamos a tentar também que este conhecimento que é demonstrado, neste caso específico do webinar de hoje, dos médicos de saúde pública e o conhecimento da ciência portuguesa e da medicina portuguesa, seja possível também transmitir aos países de expressão portuguesa e nessa criação de conteúdos em português. Amanhã iremos realizar mais um webinar para os países de expressão portuguesa em conjunto com o IHMT. Portanto, queria também a todos os nossos participantes e estes fiéis ouvintes deste ciclo de webinars felicitar-vos também e agradecer-vos a confiança neste ciclo de webinars e esperar que nos acompanhem no futuro. Até à próxima e muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado também. Cumprimentos especiais a todos os meus amigos.